Olá pessoal, tudo bem? Este é um vídeo especial de 100 inscritos do canal. Mesmo que já tenha ultrapassado dos 200. Eu estou muito feliz com o apoio que vocês vêm dando nos últimos vídeos, e estou muito animado e feliz com o crescimento do canal. E para ficar ainda mais próximo de vocês, decidi usar a minha voz real nesse vídeo e pretendo continuar assim nos próximos também. Olha, eu já vou avisando que minha voz não é perfeitinha que nem a da IA, então terá muitos erros de português e principalmente de dicção, mas estou me esforçando para melhorar, tá bom? E como meu canal ainda não foi monetizado, peço para enviar este vídeo para seus amigos, curtirem e comentarem muito aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Caso vocês queiram apoiar o meu trabalho, podem enviar um Live Pix com uma mensagem. Deixei o link na descrição e o QR Code no vídeo. Então chega de enrolação e vamos logo para esse mangá recap. E se você pudesse ver em tempo real o quanto de amor alguém sente por você, o que você faria? Essa é a história de um garoto que consegue adquirir essa habilidade. O capítulo começa com dois garotos ao lado de fora de uma sala de aula, elogiando uma garota que está dentro dela. Eles dizem que os alunos dessa turma são muito sortudos. Essa garota chama o protagonista para ir embora para casa juntos, e ele concorda. Ela volta para sua carteira, pois tinha se esquecido de sua bolsa. E um dos garotos pergunta para o prota se ele é namorado dela, e ele diz que apenas são amigos de infância. O talarico fica aliviado com isso. Ela então volta se desculpando pela demora, e os dois garotos chegam puxando papo com ela. Um pergunta se ela gostaria de ir ao karaokê com ele, mas ela diz que já tem planos, então o outro a chama para ir em uma loja de lamen, porém ela diz que não quer. Essa é a Marika Chitose, ela é incrivelmente popular. No caminho de casa, Marika reclama dizendo que os garotos estavam olhando para os peitos dela. Ela odeia isso. Ela vê o protagonista no mundo da lua e pergunta o que ele tem. Kanata é apaixonado pela Marika-chan, porém ele é incrivelmente impopular. Neste universo, ele é praticamente um NPC. Enquanto Marika diz que abriu uma nova sorveteria no parque, Kanata pensa que se ele confessasse poderia não funcionar, e por isso ele tem medo de estragar essa amizade. A caminho da sorveteria, passa uma estrela cadente, mesmo estando de dia. Ele bate suas mãos, assustando Marika. Ele então faz um pedido, deseja conseguir visualizar o afeto das pessoas, como um jogo de namoro. Então, no dia seguinte, logo pela manhã, aparece uma barra praticamente cheia com dois corações ao lado de sua mãe. Kanata fica encarando e ela pergunta o motivo. Ele disfarça e olha para sua cachorra, que também tem um medidor cheio. No caminho até a escola, ele pensa que esses medidores não podem ser real. Ele observa que não aparece ao lado de homens pelo caminho, e ao chegar à escola, ele já estava convencido de que era tudo coisa de sua imaginação. Até que ele entra na sua sala e todas as garotas estavam com o medidor ao lado de seus corpos. Porém, nenhum garoto possuía um. Ele pensa que isso pode ser o medidor que ele desejou. Uma garota fofa o chama e pergunta o porquê ele está parado ali. Ele percebe que o medidor dela está mais ou menos na metade e acha isso estranho. Ele percebe algo no cabelo dela e retira. Corada, ela agradece. Porém, o medidor dessa garota sobe após isso. Ele acaba percebendo e fica em choque. Ela percebe e pergunta o que houve. Ele acaba se sentando na mesa e diz que não foi nada. Porém, uma garota que está sentada nessa mesa chama a atenção dele, reclamando por ele se sentar ali. Ela tem um medidor de amor praticamente zerado. E ele finalmente se toca e percebe que pode saber o que as pessoas sentem sobre ele em tempo real e atualizado. Ele escuta a voz da Marika-chan desejando bom dia e pensa que se isso realmente é um medidor de afeto, ele poderia saber como Marika se sente sobre ele. Ao se virar, vê o medidor de Marika-chan negativo, com um rosto estranho derramando uma gosma nojenta. Está muito ruim. Ele responde o bom dia dela todo desesperado, a deixando confusa. Esse medidor de amor está acabando com a sua vida amorosa. Ao final da tarde, se encerram as aulas. Ele se pergunta se a Marika-chan o estava tolerando esse tempo todo, apenas por serem amigos de infância. Marika-chan aparece e diz que ele estava meio triste hoje, e pergunta se algo o incomodou. Ele diz que não houve nada, porém é tudo culpa do medidor esquisito dela. Ela responde dizendo que queria ajudá-lo de algum jeito. Mesmo não sabendo o que houve, ela quer que ele se anima, pois ela gosta da versão energética dele. Porém, na visão dele, tem esse medidor diabólico, contradizendo tudo o que ela diz. Então, ela pergunta se ele estará livre depois dali. Os dois vão a um parque. Ele fica confuso e se pergunta o porquê dele estar tomando sorvete com ela. Eles conversam sobre os sabores de sorvete que escolheram e ele pegou um
que ficará por tempo limitado. Ela abre a boca e pede para provar. O coração dele começa a bater mais rápido e ele coloca o sorvete na boca dela. Lambendo os lábios, ela diz que está muito bom. Então, ela diz que irá retribuir o favor e oferece sorvete na boca dele. Ele se desespera e diz que precisa se preparar antes. Porém, ela apenas estava brincando com ele e ela mesma come sorvete. Era tudo uma brincadeira. Ela pergunta se ele se animou com isso e ele diz que isso é trapaça. Ela ri dizendo que também se incomodaria se ele não agisse como de costume. Ela o prefere assim. Enquanto ela sorri toda meiga, seu medidor parece podre, pingando aquela gosma. Ele acha tudo isso contraditório. Ela é tão fofa com ele e esse medidor é dessa maneira. Ele então começa a duvidar do medidor. Então eles se despedem. Ela diz que o vê amanhã. Então em seu quarto, Marika-chan fica mexendo em seu celular, vendo as fotos de Kanata-kun. Enquanto atrás dela tem várias fotos dele estampadas na parede, até em formatos de coração. Ela não é uma pessoa normal. E então ela desaba, chora como uma criança ao lado de seu medidor fedido. Chorando, ela se pergunta por que ele não olha para ela. Nesse momento percebemos que o medidor está mesmo dizendo a verdade. Porém o amor dela é tão forte que o medidor não consegue suportar seu peso. Ela ainda chorando, diz que irá fazê-lo notá-la. Eu realmente estou muito ansioso para saber os próximos passos dela. No dia seguinte, Kanata, ainda incomodado com esse medidor amaldiçoado, se pergunta o que deve fazer. A garota que ficou brava com ele no dia anterior passa por ele e ele lembra que o medidor dela é bem baixo, porém o da Marika-chan é bem pior. Ele pensa que se o medidor dessa garota continuar baixo, sua vida escolar vai estar em apuros. O medidor dela está muito baixo. Ele terá que garantir que esteja pelo menos no mesmo nível dos outros. Ele decide tratá-la com gentileza a partir de agora. Então ele chega todo animado chamando ela. Ela fica confusa e pergunta o que ele queria. Ele pergunta que tipo de comida ela gosta e ela acha isso muito repentino. Ele diz que sua comida favorita é curry rice. Ela se irrita e responde que não perguntou nada. Ele pensa que se eles continuarem conversando, em breve vão virar amigos. De forma irritante, ele a chama de novo e ela pergunta o que ele quer. Ele diz que ontem aconteceu algo incrível. Ela responde que não quer saber. Ele fala que ganhou um bilhete dourado pela primeira vez. Ela, desacreditada, pergunta se ele está falando sério. Ele desconversa e dá tchau, deixando ela sem entender nada. No intervalo do almoço, ele tenta chamar ela da mesma forma irritante e ela já fica desconfortável. Ele diz que a próxima aula é na sala de vídeo e a chama para trabalharem juntos. Ela pergunta o motivo e ele responde que pode carregar as coisas dela. Ela diz que não quer que ele toque nas coisas dela. Mais tarde, ele chama ela de novo. Irritada, ela encurrala o Kanata na parede e pergunta qual o problema dele. Ele, nervoso, não consegue responder. Ela manda ele parar de forçar a barra e de tentar puxar assunto com ela, chamando-o de Zé Ninguém, e vai embora. Após as aulas, a caminho de casa, Kanata pensa que estava apenas tentando ser gentil, e mesmo assim, o medidor dela não aumentou nem um pouquinho, e ele não pôde fazer nada a respeito. Ele passa em frente a um parque e se lembra de quando brincava com Marika-chan na infância. De repente, ouve o choro de uma criança. Ele pergunta se ela está bem, e a menina responde que o joelho dela está doendo. Por algum motivo, ele estava com um kit de primeiros socorros. Ela pergunta se ele é um farmacêutico. Ele ri e pergunta onde ela aprendeu essa palavra difícil. Ele então aplica o curativo e pergunta se ela consegue ir para casa sozinha. Ela grita dizendo que ainda dói e pede para ele levá-la para casa. Ele aceita e a acompanha. No caminho, ele começa a pensar que essa garotinha se parece com alguém que ele conhece. Eles finalmente chegam à casa dela e, para a surpresa dele, aparece Toyotomi, a garota que não vai com a cara dele. Ela pergunta o motivo dele estar ali e ele entende por que achou a garotinha tão parecida com alguém. Toyotomi agradece por ele ter cuidado de sua irmãzinha. Ele diz que não foi nada e que já vai embora, mas Mashiro-chan agarra o braço dele fazendo birra. Ela pergunta se ele pode comer antes de ir, chamando-o de irmão mais velho. Toyotomi e Kanata ficam sem reação. Mashiro então diz que a comida da irmã é muito gostosa. Toyotomi suspira e fala que se estiver tudo bem para ele, então pode ficar, mas avisa que não sabe do gosto dele. Os pontos do medidor dela finalmente começam a subir e Kanata aceita para ficar para comer. Ele observa Toyotomi cozinhando e percebe que ela tem um lado feminino. Ela nota o olhar dele e diz que ele está atrapalhando, pedindo para que ele saia da cozinha. Ela prepara um curry recheado de vegetais. Olha, estou achando que ela fez essa comida porque ele diz que essa é a comida favorita dele. Ele agradece pela refeição e elogia, dizendo que está delicioso e que ela é uma ótima cozinheira. Ela responde, dizendo que seus pais sempre chegam tarde e ela tem que cuidar de casa. Ele acha incrível ela conseguir
dar conta das tarefas domésticas e ainda cozinhar. Ela fica corada com os elogios, mas Shiro-chan fica com a boca toda suja e Toyotomi com delicadeza limpa o rosto da sua irmã. Kanata pensa que no início achava que ela era assustadora, mas agora vê que ela é gentil e carinhosa. Não se deve julgar um livro pela capa. O sol se põe. Ele agradece pela refeição novamente e diz que está na hora de ir. Antes que ele se levante, Mashiro-chan adormece no colo dele, e ele vê que o medidor dela está no máximo. Ele faz carinho nela e percebe que o medidor de Toyotomi também subiu bastante. Ele pensa que mesmo sem falar muito na escola, ela se importa profundamente com a sua irmã. Ele se despede agradecendo pela comida novamente. Mashiro-chan o abraça chamando-o de irmão mais velho, com os olhos lacrimejando. Pede para ele voltar logo e diz que a irmã dele também acha isso. Toyotomi, corada, fala que se a irmã dele acha uma boa ideia, então ela concorda também. Do outro lado da rua, aparece Marika-chan, indo para casa, quando vê Kanata se despedindo de Toyotomi. E nota os dois, um sorrindo para o outro. Ela fica com uma cara de tacho sem entender nada. Ela não acredita que eles estavam juntos naquela hora. Ela sente uma atmosfera estranha, como se fossem namorados que moram juntos. Com o seu medidor explodindo cada vez mais, ela chama Toyotomi de gata ladra. Kanata consegue sentir a presença assustadora de Marika-chan. Bom, percebemos que além dela ter um medidor estranho, ela tem um ciúme possessivo pelo Kanata. Isso está começando a ficar interessante. No dia seguinte, Marika ainda está chocada com o que viu ontem. Ela se pergunta que tipo de relação os dois devem ter, já que aquela era a casa da Toyotomi-san, e fica preocupada, pensando que eles devem ser tão próximos a ponto de se visitarem. Kanata chega na sala dando bom dia para todo mundo. Marika também o cumprimenta e começa a falar sobre o dia anterior, quando Toyotomi aparece e a interrompe, dando bom dia diretamente para ele. Kanata responde com um sorriso no rosto. Marika-chan se desespera, pois Toyotomi-san o cumprimentou usando apenas o primeiro nome. Marika-chan então pergunta como que ele conhece a Toyotomi-san. Pô, eles estudam na mesma sala, né? Eu acho bem impossível não conhecer. Então Kanata-kun diz que eles viraram amigos recentemente. Marika força um sorriso falso, mas começa a imaginar os dois em um momento íntimo, pensando que esse deve ser o tipo de amizade deles. Kanata percebe o desconforto dela e pergunta se está tudo bem. Ele não entende o que está acontecendo, mas sabe que não é nada bom. De longe, a colega de classe, Konoha Mikasa, observa o nosso protagonista. Ela sente ciúme da amizade entre Kanata e Marika. Queria ter esse tipo de relação com ele também, mas precisa de algum assunto para puxar conversa. Desde o dia em que ele tirou uma sujeirinha do cabelo dela, Konoha não consegue mais parar de olhar para ele. Isso definitivamente é amor. Rapaz, essa se apaixona fácil mesmo, hein? Então ela repara na caneta dele, que tem um cachorrinho na ponta, e puxa assunto. Kanata explica que comprou esta caneta porque ela lembra seu cãozinho, que é um Shiba. Ela não sabia que ele tinha um cachorro. Ele pergunta se ela também tem, e ela responde que sim. Um Golden Retriever. Kanata fica com vontade de acariciar o bichinho. Ela diz que permitiria se tivesse a oportunidade. No dia seguinte, aproveitando a folga da escola, Konoha leva seu cachorro para passear. Está feliz lembrando que conseguiu falar com Kanata pela primeira vez. Ela deseja encontrá-lo casualmente pelo caminho com seu cachorro. E adivinha, ele realmente aparece dizendo que foi coincidência. Sorrindo, ela diz que foi surpreendente, mas por dentro está surtando, achando que foi obra do destino. Kanata percebe que o medidor de afeto dela aumentou, mas não entende o motivo, já que não fez nada. Ele pergunta o nome do cachorro e ela responde Chocolate. Kanata acha fofo e pergunta se foi ela quem escolheu. Ela confirma. Ela fica surpresa por ele ter adivinhado. Ele comenta que o nome da cachorrinha combina com a personalidade dela, que é fofa. Konoha fica corada, sem acreditar que ele disse isso tão naturalmente. Pensa que ele deve ser do tipo que fala essas coisas com facilidade. Ela se lembra de um mangá shoujo que leu no dia anterior, onde os cachorros viravam amigos e os donos acabavam em um romance. E já começa a pensar que isso pode estar acontecendo com eles. Kanata percebe o afeto dela aumentando cada vez mais, mas o coração dele pertence a Marika-chan, então não pode deixar Konoha se apegar tanto. Ele pergunta se pode brincar com a Chocolate, e ela deixa. Então ele corre junto com a cachorra e resolve mostrar um lado ridículo seu, caindo de propósito. Ele se joga no chão e bate a cabeça. Pessoal, só uma correção aqui, tá? Eu tava chamando essa garota de Konoha, porém o nome dela é Konoka, tá? Perdão pela confusão aí. Então Konoka corre até ele e pergunta se ele está bem. Ele chora dizendo que o rosto está doendo. Ela pensa, nenhuma heroína de shoujo faria tanto escândalo assim. O medidor dela praticamente zera.
Kanata já esperava que diminuísse, mas não tanto assim. Ele percebe que ela é bem emotiva, mas comemora dizendo que tudo fazia parte do seu plano. Em seguida, ela chama a cachorra para brincar, mas Chocolate a puxa com força e Konoka perde o equilíbrio. Kanata a segura para evitar a queda e pergunta se ela está bem. Com isso, o medidor dela explode novamente. Ela então pede para ele segurar a sua mão, dizendo que seria ruim se ela caísse novamente. Kanata percebe a enrascada e decide dar um gelo, respondendo que seria muito vergonhoso. Porém, um novo medidor aparece, subindo cada vez mais. Ele acha a timidez dela fofa, mas não entende o motivo de aquilo aumentar tanto. Ele realmente não consegue compreender as garotas. Enquanto isso, do outro lado, Marika-chan está fazendo exercícios. Ela aproveita a folga para caminhar e pensa que nesse dia muitos donos levaram seus animais ao parque. Então, com seu olhar de águia, ela vê de longe Kanata abraçado com Konoka-chan. Assustada, ela se esconde atrás de uma árvore e se pergunta que tipo de relação eles têm. Ela não acredita no que está acontecendo. Então, ela começa a pensar que Kanata sempre tenta impressionar as garotas, e pela expressão de Kokona-chan, provavelmente eles estão flertando. Olha só, já mudou o nome de novo, agora é Kokona, pelo amor de Deus. Marika-chan surta, chamando Kanata de flertador cara de pau, e seu medidor começa a ficar assustador. Kanata sente uma estranha pressão e de longe avista Marika. Ele vê a expressão de Oni dela e percebe que ela está furiosa. O medidor dela se transforma em um demônio assustador. Kanata se assusta tanto que mal a reconhece. A situação está começando a ficar preocupante. Em sua casa, Marika se pergunta o que pode fazer. Chorando, diz que desse jeito outra garota vai tirar o Kanata-kun dela. Pensa que deve agir de alguma forma, então ao olhar uma revista feminina, encontra uma dica de amor. Se forçar não funcionar, tente puxar. Nesse momento, um sorriso maléfico surge em seu rosto. A caminho da escola, Kanata se lembra do medidor da Marika-chan no dia anterior. Aquilo foi realmente assustador. Parecia um Oni babando gosma estranha. Na escola, ele a encontra. Lamentando-se, Kanata pensa no que pode fazer para que ela goste dele. Antes da aula de educação física, reflete que deve enfrentar aquela Hanya e fazer o melhor para se reconciliar. Gente, eu dei uma pesquisada e Hanya é esse treco estranho aí. No ginásio, Kanata percebe o olhar de Marika-chan fixo nele e pensa que aquele é o momento para mostrar o quanto pode ser incrível. Ele pede a bola e declara que vai provar o quanto é esforçado. Corre, salta e faz uma cesta espetacular. Todos elogiam ele, surpresos com a enterrada durante a aula. Animado, ele olha para Marika-chan esperando alguma reação, mas ela apenas o encara. O medidor dela, porém, parece piorar, vomitando cada vez mais aquela gosma. Na verdade, ela enganou direitinho, manteve uma expressão neutra, um verdadeiro poker face, para deixá-la ainda mais preso a ela. Lembrando-se da dica, se forçar não funcionar, tente puxar. Enquanto isso, os medidores de Sayuki e da Mikasa aumentaram um pouco. Após ser ignorado por Marika, Kanata fica arrasado, se agacha no chão e pergunta baixinho por que ela está fazendo isso. Seus colegas ficam preocupados e perguntam se ele está bem. Na saída da escola, Kanata se encontra com Marika-chan novamente. Ele pensa em convidá-la para ir embora junto com ele, mas teme a recusa. Mesmo estando inseguro, ele a chama mesmo assim. Mesmo com aquele medidor estranho, ela fica animada com o convite dele, porém apenas dá um sinal de ok. Ele não entende porque ela ainda está com esse olhar. No caminho, Kanata tenta puxar assunto. Ele sugere para irem ao Starbucks, já que ouviu falar de novidades no cardápio. Ela continua sem reação, apenas fazendo um sinal de ok. Ele saboreia o café enquanto ela ainda permanece séria. Ele fica deprimido, pois não conseguiram nem manter uma conversa, e ele está começando a achar que ela o odeia. Como seu plano no dia anterior não tinha dado certo, Kanata pensa em ganhar a confiança dela com as suas habilidades na culinária. Então, no dia seguinte, com um sorriso bobo no rosto, ele a convida para ir comer com ele, dando a desculpa que fez comida demais. Marika-chan hesita, fazendo seu anjo e demônio internos discutirem. O anjo insiste na estratégia do empurra-puxa, enquanto o demônio se enfurece, dizendo que ela não pode perder a chance de comer a comida do Kanata-kun. Então, o demônio avança para cima do anjo, desferindo golpes mortais. Com o anjo derrotado, Marika aceita o convite do Kanata-kun. No terraço da escola, Kanata prova a sua própria comida e acha deliciosa. Ansioso, pergunta qual será a reação dela. Marika não esboça nenhuma reação. Porém, por dentro, Marika está surtando por comer algo feito por ele. Temendo, ela dá a entender que não gostou, e Kanata fica frustrado, acreditando ter falhado. Por um breve momento, Kanata pensa em desistir. Porém, ele se lembra que ama Marika-chan desde quando eram pequenos. Por isso, ele quer se tornar cada vez mais próximo dela. Após muito tempo formando aura, ele finalmente toma coragem e a chama para sair no próximo domingo de folga.
finalmente a missão dela foi cumprida. Esse plano realmente deu certo. Porém, no mesmo momento que ela estava aceitando o convite dele, aparece Toyotomi-san, empatando a foda. Ela chega e se senta ao lado de Kanata-kun, deixando Marika-chan irritada. Então ele pergunta para Toyotomi-san o motivo pelo qual ela foi ao terraço. Ela diz que gosta de ir ao terraço porque gosta de comer em paz. Ele pergunta se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Ela responde dizendo que sua irmãzinha está chorando frequentemente, perguntando quando o irmãozão vai voltar. Marika-chan ficou surpresa ao descobrir que a irmãzinha de Toyotomi-san já o chama de irmãozão. Sorrindo, ele diz que seria ótimo ver a Mashiro-chan novamente. Envergonhada, Toyotomi pergunta se ele gostaria de ir à casa dela no próximo dia de folga, oferecendo-se para pagar algo para ele desta vez. Ele fica super empolgado e aceita de imediato, dizendo que adora a comida dela, mas se lembra do convite que havia feito para Marika-chan logo após aceitar. Ele olha para Marika-chan e percebe que ela está fazendo um biquinho fofo, porém seu medidor está cada vez mais irritado. Ele pede desculpa para ela, porém ela vira o rosto dizendo que tanto faz. Porém, quando ela se vira, seu medidor demoníaco acerta em cheio no rosto. O golpe acertou em cheio ele, que cai no chão desnorteado. As duas ficam confusas com essa situação e perguntam se está tudo bem com ele. Porém, mesmo após tomar esse golpe, ele consegue se levantar. E com um sorriso de galã, ele recusa gentilmente o convite de Toyotomi-san, dizendo que já possui um plano para o próximo dia de folga. Toyotomi fica preocupado e pergunta se ele não deve parar com esse sangramento. No próximo episódio teremos um capítulo de encontro. Apenas recapitulando o que houve no capítulo anterior. Embora o medidor Hanya tenha assustado Kanata-kun e ele tenha se machucado, ele conseguiu chamar Marika-chan para um encontro. Ele aguardou ansiosamente por este dia, e por isso irá dar o seu melhor para que ela goste dele. Também precisa dar um jeito naquele Hanya. Então finalmente chega o dia do encontro. Gente, será que só eu que achei estranha essa saia dela? Tá parecendo uma sacola amarrada. Apesar da saia dela parecer uma sacola, Kanata-kun acha a roupa de Marika-chan incrivelmente fofa. Porém aquele demônio ainda é assustador. Ele pensa em segurar a mão dela, mas fica com receio por achar que pode deixar a situação desconfortável. Mesmo assim, ele toma a iniciativa e pega na mão dela, lembrando que decidiu dar o seu máximo dessa vez. Ela fica feliz com essa atitude e pensa que ele está sendo diferente hoje. No passeio, Marika fica empolgada ao ver uma mamãe foca com seu filhote. Ela acha os dois muito fofos e se lembra que quando era pequena tinha uma foquinha de pelúcia. Ela também acha os pinguins fofos. Existem muitos deles e se olhar de perto eles podem ser assustadores também, pois possuem dentes afiados. Depois eles vão ver os peixes. Tem vários deles. Marika-chan tenta adivinhar a espécie dos peixes e descobre que não tem muitos baiacus no aquário. Kanata percebe os olhos dela brilhando e pensa sobre o quão fofa ela é. Ele pensa na possibilidade de colocar os braços sobre os ombros dela. Ela percebe ele a encarando e pergunta se tem algo errado. Ele disfarça e percebe que não é tão confiante a este ponto. Após dar mais uma volta pelo aquário, ela diz que está achando tudo isso muito relaxante e que as mamães focas com seus filhotes são muito fofinhos. Ele diz que ela realmente gosta de focas e afirma gostar delas também. Porém, ele acaba se trombando com uma garota e pede desculpas. Porém, a garota não aceita e o chama de idiota. Kanata começa a pensar que elas são umas delinquentes. Uma das garotas pergunta se ele não irá dizer nada e ele a acha assustadora. Após ficar amedrontado, Kanata é protegido por Marika-chan, que vai à frente dele para o proteger e pede para ficarem longe dele. A delinquente reconhece ela e diz que ela é da mesma escola. Kanata toma a frente e pede para pararem com isso. A delinquente 1 acha fofo o fato dele estar se tremendo todo. Marika-chan acha tão legal ele defendendo ela mesmo sendo molenga. O louco, velho, o cara foi molgado pela menina que gosta, realmente não sobra nada. A delinquente 1 começa a se interessar por ele, pois o considerou um cara bom e o chama para irem com elas. O medidor de amor da delinquente 1 aumenta, e ela diz que ele parece ser um cara que nunca namorou. Ele pergunta se é por isso que ela se interessou. Já no caso da delinquente número 2, isso faz o medidor diminuir ainda mais. A delinquente número 1 tenta arrastar ele dali, porém Marika-chan estava ali para defender. Marika chama a atenção delas por um minutinho e diz saber tudo sobre elas. Um outro dia, a delinquente 1 estava cantando muito alto no banheiro e recebeu várias reclamações de seus vizinhos irritados. A delinquente número 2 se declarou para um membro do clube de sumô e foi recusado, pois não fazia o tipo dele. A delinquente 1 achou isso patético, enquanto a número 2 fica triste. As duas vão embora, enquanto a número 1 pergunta como ela sabe dessas coisas.
É, rapaz, isso aqui até eu fiquei assustado. Kanata-kun fica confuso com isso. Ele então agradece ela por ter ficado brava por ele antes. Ela diz que foi ele quem a protegeu e achou muito legal essa atitude dele. No alto-falante, anunciam o show dos golfinhos e eles correm para assistir. Chegando lá, Marika-chan vê vários lugares livres na frente e eles se sentam. Os golfinhos, aparentemente irritados com o show de grude do casal, pulam perto deles e os deixam encharcados. Olha que golfinho maldito, cara, pelo amor de Deus. Por sorte, Kanata-kun trouxe várias toalhas e roupas extras, já prevendo que algo assim poderia acontecer. Agora ela entende o motivo dele trazer aquela mochila gigante. Ele então empresta uma de suas camisas para ela e combina de se encontrarem ali depois de se trocarem. Mais tarde, ao se encontrarem, ela agradece pelas roupas limpas e pelas toalhas. Ele a acha muito fofa vestindo sua camisa. E ela nem se fala, né? Olha essa cara de pervertida. Ela pergunta se não está quase na hora de pegarem um ônibus para casa. Ele diz que foi tão divertido que o tempo passou rápido demais. De repente, ele sai correndo e pede para ela esperá-lo. Ao voltar, Kanata pede para ela estender as mãos e entrega um chaveiro de foca, lembrança do encontro, já que ela gosta tanto deles. Além de comprar um para ela, ele também comprou um para guardar de lembrança. Ela agradece e diz estar muito feliz enquanto o medidor dela faz um barulho estranho. Ele percebe que a aparência do medidor mudou. Não parece mais irritado, está até com asas de anjo. Kanata não entende se isso é um bom ou um mau sinal. Ela diz que vai guardar o chaveiro e também a camisa dele. Ele fica surpreso, afinal, ela queria até a camisa. No dia seguinte, eles vão junto para a escola. Kanata pensa que mesmo com o defeito no medidor dela, sente que estão cada vez mais próximos. O que ele não percebe é que há uma garota o seguindo logo atrás. Quem será ela? Em um parquinho, há dois garotos mexendo com uma garotinha. Eles pegaram o ursinho de pelúcia dela e estão zombando porque ela está chorando. Ela pede para devolverem. De repente, alguém chama a atenção dos dois. E então, aparece o Kanata-kun criança. Ele diz que eles deveriam ter vergonha de intimidar alguém que não pode se defender. E em seguida, recebe um golpe que quase afunda seu crânio dos valentões. Os moleques acham aquilo medonho e vão embora. A garotinha pergunta se ele está bem. Ele responde que sim e fica feliz que ela tenha recuperado o ursinho. Ela agradece ele. Tudo isso era parte de um sonho dele, mas também foi algo que realmente aconteceu, porém lá no passado. Ele acorda na escola cansado por conta da visita ao aquário no dia anterior. Kanata se lembra de que a garota do sonho ganhou mais confiança depois daquele dia. Eles brincavam muito juntos, mas com o tempo acabaram se separando e nunca mais se viram. Ele só espera que ela esteja bem, afinal nem se lembra mais o nome dela. Enquanto ele estava no mundo da lua, a professora apresenta uma nova aluna. É uma garota loira com mechas azuis. Todos da sala ficam murmurando sobre a beleza dela, e Kanata também a acha linda. A professora diz que há uma cadeira vaga perto do protagonista e pede a ele que ajude a nova colega caso ela precise. Nervoso, ele aceita. A garota se apresenta e diz que está aos cuidados dele. Ele responde de forma formal, usando o sobrenome dela, mas ela pede que a chame de Nino. Ele também pede para chamá-lo apenas de Kanata. Ele acha o fato de Nino não ter um medidor de afeto ao lado do corpo muito estranho. Ele fica se perguntando se há algum padrão que ele não entendeu, até que ela percebe o olhar fixo dele e pergunta se tem algo no rosto. Ele diz que não, e ela insiste, sério? Com tanta beleza, ela acaba atacando diretamente o coração dele. No intervalo, ele percebe a chegada da Marika-chan pelo medidor bizarro. Mas mesmo com o medidor com aquela aparência medonha, ela está de bom humor. Nino convida Kanata para almoçar com ela. Eles escolhem um prato típico da China. Ele estranha o fato dela usar hashi com tanta naturalidade e ter um japonês tão bom. Ela explica que morou no Japão até os 7 anos e cresceu ali por perto, o que justifica tudo. Isso aqui é estranho, pois em nenhum momento falaram que ela veio de outro país, então vai saber. Pelo fato dela já ter morado no Japão e logo ali perto, Kanata pensa que poderiam ter se encontrado e acha isso incrível. Então ela cochicha baixinho. Você ainda não percebeu? Ele pergunta se ela disse algo. Ela nega, deixando-o confuso. Nino pede para trocarem contato e ele aceita. Ele nota que o ícone dela é um ursinho de pelúcia. Ela explica que é seu personagem favorito desde pequena. Ele pensa já ter visto aquilo em algum lugar, mas não consegue se lembrar. Eu acho que eu também já vi. No fim das aulas, vários garotos vão puxar papo com Nino. No primeiro dia, ela já ficou super popular. Com tantos rapazes em volta, ela olha para Kanata como se pedisse ajuda. Um deles a convida para um encontro, onde iriam assistir um show de orquestra. Antes que ela responda, Nino agarra o braço de Kanata e diz que já tem planos para mais tarde, e pede a confirmação dele. Ele, sem saída, confirma. Kanata fica incomodado, afinal, já tem a Marika-chan.
Nino pergunta se ele está pronto para ir, e ele pede desculpas pela demora. Ela se desculpa também, por decidir ir embora com ele sem perguntar antes. Kanata diz que se preocupa, pensando na possibilidade dela se perder, e diz que vai guiá-la. Ela o chama de gentil. Os outros garotos não entendem como eles ficaram tão próximos tão rápido, já que Nino é nova na escola. No caminho para casa, passam por uma loja de ursinhos de pelúcia. Ela pergunta se ele não acha fofos e se gosta de pelúcias. Ele responde que sim, que gosta de coisas fofas em geral, mas admite que não fala isso em voz alta porque não é algo masculino. Ela retruca que preferência e gênero não tem nada a ver. Ele concorda, é verdade. Então ela diz que eles devem ter orgulho de seus próprios gostos. Ele agradece, dizendo que ela fala coisas legais. Ao passar em frente ao mesmo parque do sonho dele, Nino reconhece o lugar. Ele pergunta se ela conhece. Ela responde que brincava muito ali quando criança. Esse choque de realidade é tão forte que ele sente até dor de barriga e corre para o banheiro. Quando volta, encontra dois garotos dando em cima dela. No impulso, pula na frente dos dois. Essa cena até parece repetida. Nino fica corada e os garotos vão embora. Kanata pensou que eles estavam a intimidando e por isso se meteu no meio. De repente, Nino o abraça com força e diz que ele não mudou nada. Ele não entende o que ela quis dizer com isso. Ela pede desculpas pelo abraço surpresa. Ele responde que não tem problema. Antes de ir embora, Nino diz que precisa ir ao banheiro, mas caminha em direção ao banheiro masculino. Kanata então a avisa e ela revela, na verdade é um homem. Nesse instante, Kanata finalmente se lembra. Pergunta se ela não é a criança com quem brincava quando eram pequenos. Nino confirma, dizendo que ele finalmente se lembrou. Kanata fica completamente sem reação. Bom, isso era um pouco óbvio. Digo no sentido deles se conhecerem. Porém, eu não imaginava que era na verdade um garoto. Mas isso explica não aparecer o medidor pra ele, né? Toyotomi-san acaba de acordar sem perceber que tinha cochilado, e é recebida com um bom dia do Kanata-kun, que está brincando com sua irmãzinha. Ela fica surpresa com a visita dele e pede desculpas por estar dormindo. Ele diz que está tudo bem e pede para ela não se esforçar tanto. Ela pergunta se ele tem vindo ali frequentemente, e ele responde que sim. Então sua irmãzinha solta, que eles deveriam se casar logo, assim poderiam morar todos juntos. Após ouvir isso, Toyotomi se engasga com a água. Ela pergunta do que a irmãzinha dela está falando, enquanto Kanata limpa sua boca. Ele confirma, quando se formarem no colégio vão se casar. Toyotomi fica surpresa de até ele estar falando isso. Envergonhada, ela diz que pode ser improvável e pergunta se eles dois estão namorando. Ele responde que, se ela quiser, pode chamar assim, mas completa dizendo que na verdade estão noivos e aponta para o dedo dela, onde brilha um anel de noivado. Com os olhos cheios de lágrimas, ele pergunta se ela se esqueceu. Ela tenta se explicar, porém, ele a interrompe, dando um abraço. Com esse abraço, ela tenta se lembrar de quando se tornaram um casal. Ele então se afasta, pede desculpas e diz que foi embaraçoso isso. Ela também fica nervosa com a situação. Logo depois, Kanata fala para Sayuki-san, que é a Toyotomi, né? Ela tem 500 nomes, para ela se arrumar, pois precisam sair juntos. Ela responde que não pode deixar a irmãzinha para trás, mas a garotinha diz que está tudo bem, já que também vai sair com seus amigos, e pede para eles se divertirem. Poxa, uma garota dessa idade saindo com os amigos não pode. Kanata então arrasta Sayuki para o quarto para ela se arrumar. Então eles vão a um encontro no mar. Kanata comenta que ela parecia estar se divertindo muito ontem. Ela fica confusa, e eu também, não sei do que esse maluco tá falando, né? Ontem ele tava com outra, né? Ou outro. Eles vão se trocar. Ela pede desculpa por fazê-lo esperar, então Sayuki aparece com roupas de banho. Ela pede para ele dizer algo. Ele, meio sem jeito, se desculpa e fala que ela está linda, o que a deixa feliz. Sayuki pensa que mesmo tendo pulado várias etapas, ainda assim está contente. De repente, ela acorda e percebe que tudo foi um sonho. Ela tenta voltar a dormir, mas sua irmãzinha pede café da manhã. Na escola, o sonho não sai da sua cabeça. Será que ela se importa com ele mais do que imaginava? Enquanto pensa nisso, Kanata-kun surge dando bom dia, deixando-a em choque. Quando olha para ele, da perspectiva dela, a beleza dele é magnífica. Porém, na verdade, ele é desse jeito aqui. Simplesmente lamentável. Mas ela sabe, é tudo culpa daquele sonho. Ele pergunta se ela está bem, se não é nada de errado. Ela diz que sim, mas ele duvida, coloca a mão na testa dela e o medidor dela sobe. Ele pergunta se ela não está um pouco quente. Ela dá um tapa na mão dele e diz que está tudo bem. Ele se afasta, pede desculpas e vai embora. Na mesma hora, ela se arrepende. No intervalo, pensa em chamá-lo para almoçar e se desculpar pelo que aconteceu de manhã.
mas quando o encontra, ele já está acompanhado pela Marika-chan, e Toyotomi desiste. Ela percebe que não sabe muito sobre Marika-chan, nem sobre o próprio Kanata. Uma colega ouve o comentário e diz que eles sempre estão juntos, mas não parecem namorar. Toyotomi fica surpresa, porque eles são próximos demais. Então a garota cochicha, que tem certeza que Marika-chan gosta do Kanata. Toyotomi pergunta se é sério. A menina confirma, dizendo que ela parece completamente apaixonada. Depois disso, sai correndo para comprar o almoço e ainda deseja boa sorte para Toyotomi, que fica toda corada. Toyotomi então vai almoçar sozinha na sala de aula, se perguntando o que realmente sente por Kanata. O sonho a deixou tão feliz que ela nem se importou com nada, até lembrar dele com Marika-chan. Ela começa a tremer. Será ciúmes? Então ela sai correndo da sala, esbarrando em dois garotos que pedem desculpas. É estranho vê-la assim. Ela vai até o terraço, interrompe a paz dele e pergunta se pode almoçar com ele. Ele diz que sim e ela agradece. Olha só que clima gostoso ficou aqui, hein? Kanata percebe algo estranho. As cores do medidor estão diferentes e cheios de flores. Ele se pergunta o que está acontecendo. Toyotomi então se senta ao lado de Marika-chan e declara que não vai perder. As flores do medidor viram uma planta carnívora. Kanata fica surpreso com esta evolução. A planta carnívora começa a cuspir fogo. Provavelmente o espírito de competitividade da Toyotomi-san. Os sentimentos das duas se colidem. Será que vai ter uma guerra? Cara, essa obra é muito boa. No capítulo anterior, uma guerra entre Sayuki e Marika pelo amor de Kanata estava prestes a começar, mas do nada, as duas começaram a rir, assim como nós. Kanata não entendeu nada do que aconteceu. Ele achou que ficaria estranho ficar perto delas, mas no fim estavam rindo juntas. Mais tarde, dois de seus colegas estavam parados na janela, e ele pergunta o que eles estavam fazendo. Eles dizem que estão tentando ver uma lindeza. Kanata fica curioso. Ao olhar a pessoa, Kanata fica com uma cara de bobo. Os dois garotos pensam que ela deve estar esperando por alguém, e um deles pergunta: quem é o idiota que faz uma garota bonita esperar? Kanata diz que ela está esperando por ele, e sai correndo. A garota, feliz por vê-lo, pula e o abraça. Ele fica preocupado porque várias pessoas estão encarando eles. Ela diz que não está nem aí. Ele pergunta o motivo dela ser tão forte assim, e ela responde: isso é o poder do amor. Os garotos, observando de longe, perguntam se ela é a namorada dele. Ela responde que é sim a namorada dele. Kanata desmente, diz que ela é apenas a sua irmã mais velha. Ela agradecem por serem amigas do Kanata, deixando os dois cabaços corados. Kanata então pergunta por que ela foi buscá-lo na escola. Ela responde que vai chover e trouxe um guarda-chuva para ele não se molhar. Porém, Kanata percebe que o dia está ensolarado e que não iria chover. Ela o chama para ir para casa logo e se despede dos amigos dele. Um deles, irritado, comenta: cara, você tem muita sorte. Pô, como assim? Sorte de ter uma irmã bonita? Pra mim isso é desvantagem. No caminho de casa, ele reclama dela ficar grudada nele, porque é estranho já que são irmãos. Ela se irrita e diz que isso é um benefício exclusivo dos irmãos. O medidor de amor dela acelera como se fosse um carro, e Kanata percebe essa diferença do medidor dela. Ela pergunta se ele já se acostumou a morar sozinha. Chorando, ela diz que se sente muito sozinha desde quando saiu de casa, e ele percebe que é por isso que ela vai tanto na casa dele. Mas logo ela disfarça, dizendo que só vai porque fica muito preocupada com o irmãozinho fofinho dela. Oi, meu Deus do céu. Kanata rebate, dizendo que quem deveria se preocupar é ele, já que ela nunca foi boa em tarefas domésticas. Ela fala que por isso eles deveriam se casar. O medidor dela acelera de novo e ela já faz uma cara de pervertida, querendo até marcar a data do casamento. Kanata não entende nada e ela fica séria de repente, perguntando se ele prefere se casar com outra mulher que não seja ela. É claro que sim, né, minha filha? Essa é a irmã dele, né? Ele fica nervoso e não consegue responder, o que só piora a situação. Agora ela acha que ele já tem namorada. Ele nega, diz que não tem namorada. O medidor dela desacelera e fica irritada, perguntando se ele gosta de outra garota. Kanata pede para ela não tirar conclusões precipitadas. Ele tenta mudar de assunto e chama ela para irem logo para casa, mas ela quer uma explicação antes. Ele diz que ela está com jeito de vovó da net. O que é isso? De repente, Marika-chan aparece e pergunta se ele já está indo embora. A irmã dele a cumprimenta, dizendo que já faz muito tempo que não a vê. Marika responde o mesmo. Tsubasa, a irmã dele, fica com o medidor acelerado de novo e pergunta se a Marika já sabe qual a garota que o Kanata gosta. O medidor de Marika também começa a fazer um barulho estranho e ela pergunta se ele gosta de alguém. Primeiro ele nega, depois diz que sim. Marika acha suspeito e tem certeza que ele está escondendo algo. Ela pergunta se pode ir até a casa dele porque pegou um livro emprestado da mãe dele e quer agradecer. Kanata responde que a mãe dele irá ficar feliz. Tsubasa observa a interação e começa a suspeitar de algo. Quando chegam em casa, a
A mãe do Kanata cumprimenta a Marika e pergunta o porquê ela está ali. Ué, já quer expulsar já? Marika pede desculpas pelo incômodo e diz que trouxe um presente de agradecimento pelo livro. A mãe do Kanata agradece ela e a convida para o jantar. Ela aceita. Tsubasa e Kanata se sentam à mesa enquanto Marika ajuda na cozinha. Tsubasa, em tom de ironia, pergunta se ela é a Nora. Kanata brinca. Bom, parece que sim. Ela fica irritada com a cara de pervertido dele e retira um canudo do além para tirar um papel de saliva nele. Após isso, ela cochicha dizendo que acha estranho porque a Marika sempre foi uma boa garota desde pequena, mas a sua intuição feminina diz que há algo errado. Kanata retruca sua irmã, dizendo que ela é mais masculina que o Kratos de God of War. Enquanto os dois saem na porrada, a comida fica pronta. Kanata pensa na possibilidade da irmã estar certa. Afinal, Marika-chan sempre é gentil e carinhosa, porém o seu medidor é tenebroso. Ela então percebe o olhar dele e oferece um aviãozinho de bolo. Ele aceita na hora. Kanata não se importa com o medidor, afinal ela continua linda. Depois de comer, ele agradece e diz a Marika-chan que o bolo estava muito gostoso. Ela responde, dizendo que comprou em um lugar de confiança. De repente o tempo fecha e começa a chover forte. Na previsão, dizem que vai chover até o dia seguinte, deixando Marika preocupada. Por causa disso, a mãe de Kanata a convida para passar a noite lá, deixando Kanata e Tsubasa em choque. Marika hesita, achando que pode incomodar, porém a mãe de Kanata insiste e pede para Tsubasa emprestar algumas roupas para Marika-chan enquanto prepara o jantar. Eu não entendi aqui, parece que eles já tinham jantado e vão jantar de novo? Maluco. Tsubasa pensa se é mesmo tranquilo Marika dormir ali. Ela precisa ficar de olho no Kanata para ele não fazer nada de estranho. Kanata se lembra da última vez que dormiu junto com Marika-chan. Ainda estavam no pré-escolar. Marika vai tomar banho primeiro e Tsubasa entra para deixar as roupas. Marika agradece, mas logo Tsubasa manda a real. Pergunta se ela gosta do Kanata. Marika fica desesperada na banheira. Tsubasa percebe e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Então Tsubasa pede desculpa por perguntar algo tão de repente. Corada, Marika pergunta se é tão óbvio ela gostar do Kanata-kun assim. Tsubasa diz que é um pouco óbvio sim, e pergunta há quanto tempo que ela gosta do Kanata. Marika diz que é desde quando eles são pequenos. Tsubasa pensa que não vai deixar alguém como ela ficar com Kanata. Porém, ela deseja sorte. Marika diz que irá se esforçar ao máximo. Tsubasa então se despede, e ao caminho acaba trombando com a mochila da Marika-chan, que faz derrubar alguns itens no chão. Esses itens são todos personalizados com imagens do Kanata-kun, o que acaba deixando Tsubasa assustada, enquanto atrás dela, com um olhar amedrontador, Marika a observa. Meu Deus, que medo.